O Apocalipse é a última voz da Escritura, uma mensagem vinda diretamente do trono de Deus para um mundo que clama por sentido, justiça e esperança. Escrito por João em meio ao exílio e à perseguição, ele nos mostra que a fidelidade a Deus tem recompensa eterna, mesmo quando o mundo parece mergulhado em trevas. Este livro não foi escrito para causar medo, mas para despertar o povo de Deus a viver com os olhos voltados para o alto. Por trás das visões, trombetas e selos está o Cordeiro que reina e conduz todas as coisas à plenitude. O Apocalipse nos revela que mesmo quando tudo parece fora de controle, Cristo continua sendo o Senhor da história. Suas palavras trazem consolo aos perseguidos, correção aos mornos e esperança aos que esperam com fé. Essas 18 lições são convites para olhar com coragem para o que virá, viver com reverência o presente e descansar na certeza do futuro prometido por Deus. A eternidade não é um sonho distante, é a herança de quem permanece firme até o fim. Vamos para a primeira lição. Jesus é o revelador e o centro da profecia, como está escrito em Apocalipse 1, 1-3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Desde o início, Apocalipse apresenta um convite à bem-aventurança. A bênção para quem lê, ouve e guarda. Em vez de ser uma profecia sombria, trata-se de uma revelação gloriosa de Jesus Cristo vinda de Deus, transmitida por anjo e registrada com fidelidade por João. Em vez de nos aterrorizar, o foco da profecia é Cristo como o centro de tudo, o Senhor do tempo, o juiz fiel e a esperança dos que perseveram. Por isso, a urgência do texto nos desperta. O tempo está próximo. E assim, o verdadeiro preparo espiritual começa com um coração disposto a ouvir a voz de Deus, obedecer suas palavras e esperar com fé viva. Não ignore esta revelação. Ela foi escrita para te despertar, fortalecer e conduzir à eternidade com Deus. Que seu coração se abra a cada lição e que Cristo seja exaltado em sua vida. Segunda lição: Jesus nos amou, nos lavou e virá com glória. A Bíblia diz em Apocalipse 1:4-8. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Estes versículos revelam a majestade de Cristo em 3 dimensões: passada, presente e futura. Ele nos amou com amor eterno, e esse amor o levou à cruz, onde derramou seu sangue para nos lavar completamente dos pecados. Mas ele não apenas nos limpou, nos transformou em reis e sacerdotes, com acesso e autoridade espiritual diante do Pai. Agora, aguardamos sua volta, pois ele virá com glória, visível a todos,
inclusive aos que o rejeitaram. Essa certeza deve nos mover a viver com santidade e gratidão, sabendo que fomos redimidos com propósito. O Todo-Poderoso reinará e nós reinaremos com Ele. Terceira lição: Cristo glorificado caminha no meio da sua igreja. Em Apocalipse 1, 12 a 20, lemos que: E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. João tem uma visão gloriosa. Jesus, o Filho do Homem, glorificado e resplandecente, caminhando entre os castiçais de ouro que representam as igrejas. Ele está vestido com uma túnica longa, com um cinto de ouro no peito, revelando dignidade e autoridade real e sacerdotal. Seus cabelos brancos simbolizam eternidade e pureza, e seus olhos como fogo mostram que nada lhe é oculto. Seus pés, como latão reluzente, indicam firmeza e juízo. Sua voz, como muitas águas, revela majestade. De sua boca sai uma espada afiada, a palavra que julga e corrige. Ao vê-lo, João cai como morto, mas Jesus o toca e diz: Não temas. Ele é o vivo, que venceu a morte e tem as chaves do inferno. Essa visão poderosa nos lembra que Cristo está no meio da igreja, vivo, presente e soberano. Ele observa, conhece e age. Diante de tamanha glória, nossa resposta deve ser reverência, temor e total rendição. Quarta lição: volta ao primeiro amor antes que seja tarde, como está escrito em Apocalipse 2, 1 a 5. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus elogia a igreja de Éfeso por sua dedicação, discernimento e paciência. Eles combatiam o erro e perseveravam na fé, mas algo essencial havia sido perdido: o primeiro amor. As boas obras continuavam, mas a motivação havia esfriado. O serviço substituiu a intimidade e a rotina apagou o fervor. Cristo, então, os confronta com firmeza, mas também com esperança. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Se não houver retorno, o castiçal será removido, ou seja, a luz do testemunho se apagará.
Essa lição nos ensina que amor é a base de tudo no reino de Deus. Sem ele, até as obras mais corretas perdem valor. Jesus quer mais do que nossas mãos ocupadas. Ele deseja um coração apaixonado. Voltar ao primeiro amor é voltar para ele. Quinta lição: ser fiel até a morte. Há uma coroa te esperando, conforme está registrado em Apocalipse 2:8-10. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus fala à igreja de Esmirna como aquele que venceu a morte. Ele reconhece seu sofrimento, sua pobreza aparente e suas tribulações constantes. Ainda assim, os chama de ricos, porque sua fé era mais preciosa do que o ouro. A perseguição viria, mas ele diz: nada temas. Mesmo a prisão e a morte não anulam a promessa. A fidelidade até o fim seria recompensada com a coroa da vida eterna. Essa lição nos ensina que o sofrimento do justo não é esquecido, é honrado por Deus. No céu, a fidelidade no deserto é mais preciosa que os aplausos das multidões. Permaneça firme, há uma recompensa eterna esperando por você. Sexta lição: a fidelidade é exigida mesmo onde o mal governa. Apocalipse 2:12-17 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Jesus dirige suas palavras à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada, sua palavra santa que corta o engano e revela a verdade. Ele reconhece a coragem daquele povo que, mesmo vivendo num ambiente dominado por forças espirituais malignas, permaneceu fiel ao seu nome. Até mesmo diante da morte de Antipas, sua fiel testemunha, a igreja não negou a fé. No entanto, havia falhas. Ensinamentos distorcidos estavam sendo tolerados, levando o povo a tropeços espirituais. Jesus chama ao arrependimento urgente, pois ele batalhará com justiça contra tudo que contamina a fé. A promessa ao vencedor é íntima e eterna, alimento escondido e uma pedra com um novo nome dado por Deus. Mesmo em meio à escuridão, a luz da fidelidade deve brilhar. Essa lição revela que mesmo em meio ao caos e à corrupção ao redor, somos chamados à santidade. A fidelidade interior será recompensada com comunhão profunda com Cristo. Sétima lição: amor não anula a santidade, tolerar o pecado enfraquece a fé. Em Apocalipse 2:18-29 está escrito assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus,
que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus elogia a igreja de Tiatira por seu amor, fé, serviço e perseverança, virtudes que cresceram com o tempo. No entanto, ele repreende a tolerância ao pecado representado por Jezabel, uma falsa profetisa que corrompia a igreja com imoralidade e idolatria. Cristo deu tempo para arrependimento, mas ela resistiu, e o juízo seria inevitável. Essa lição mostra que amor e boas obras não compensam a negligência moral. O Senhor, que sonda corações, julga com justiça e chama à santidade. Aos fiéis que não se contaminaram, ele promete autoridade e a estrela da manhã, símbolo de vitória e comunhão eterna com Cristo. A lição é clara: o amor cristão não deve ser cúmplice do erro. Tolerar o pecado enfraquece a fé. Quem permanece fiel à verdade será recompensado com glória e intimidade com o Salvador. Oitava lição: a reputação diante dos homens não substitui a vida diante de Deus. Conforme está registrado em Apocalipse 3, 1 a 6, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes tinha fama de estar viva, mas estava espiritualmente morta. Suas obras não agradavam a Deus porque faltava sinceridade e arrependimento verdadeiro. Cristo os chama a despertarem do estado de letargia espiritual, a lembrarem-se do que haviam recebido e a voltarem à obediência. A advertência é clara: se não vigiarem, ele virá como ladrão, de forma inesperada. Ainda assim havia um remanescente fiel, que não se contaminou, e a eles é prometido vestes brancas e honra eterna diante de Deus. Essa lição nos desafia a examinar se estamos apenas mantendo uma aparência religiosa
ou vivendo em comunhão verdadeira com Cristo. Não basta o que os outros pensam. O Senhor conhece a verdade. Que hoje sejamos encontrados vigilantes, fiéis e vivos em Deus, pois o nome escrito no livro da vida é a maior recompensa que podemos receber. 9ª lição. A fidelidade abre portas que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:7-13 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem à igreja de Filadélfia revela que a fidelidade, mesmo com pouca força, move o coração de Deus. Jesus, o que tem a chave de Davi, abre portas que ninguém pode fechar, oportunidades eternas que vêm da obediência. A igreja foi elogiada por guardar a palavra e não negar o nome de Cristo, mesmo em meio à oposição. Por isso, recebeu uma promessa especial. Seria guardada da grande provação que viria sobre o mundo. Além disso, os inimigos seriam envergonhados e a igreja reconhecida como amada por Deus. A quem vencer, Jesus promete uma posição firme e permanente na presença divina, com um novo nome e identidade celestial. Essa lição nos ensina que a fidelidade discreta, perseverante e humilde tem grande valor aos olhos de Deus. Mesmo quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece, abre caminhos e nos garante uma herança eterna com Ele na Nova Jerusalém. 10ª lição. Cristo bate à porta, não ignore o chamado. Como está escrito em Apocalipse 3:14-22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia é repreendida por sua mornidão, nem fria nem quente. Jesus, o Amém, o fiel e verdadeiro, denuncia a autossuficiência espiritual que os cegava. Pensavam ser ricos, mas eram pobres, nus e miseráveis.
Cristo não rejeita, ele aconselha, corrige e oferece ouro refinado, vestes brancas e colírio para restaurar a visão espiritual. Sua disciplina é prova de amor. E num gesto profundo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não força a entrada, ele espera ser convidado. Quem ouvir e abrir, terá comunhão com ele e será exaltado com ele em glória. Essa lição nos chama a despertar, a abandonar a indiferença espiritual e permitir que Cristo reine em nosso interior. Não ignore a voz que bate à sua porta. Ela é vida, restauração e vitória eterna. 11ª. Há um trono no céu. A Escritura afirma em Apocalipse 4:2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A visão do trono celestial é o ponto central de Apocalipse 4. Em meio a tudo o que virá, juízos, tribulações, batalhas, João vê antes de tudo um trono e alguém assentado sobre ele. Isso revela que Deus reina soberano sobre o universo. Nada escapa do seu governo. Essa visão fortalece nossa fé em tempos difíceis. Quando tudo parece fora de controle na terra, o céu permanece firme. O trono não está vazio. Há autoridade, santidade e poder em ação constante. A nossa paz vem do reconhecimento de que Deus está assentado no trono e continua reinando com justiça. 12ª. Jesus é digno de abrir os selos. Em Apocalipse 5:1 está escrito: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro selado representa os propósitos eternos de Deus para a história. Ninguém no céu ou na terra era digno de abri-lo, exceto Jesus. Ele venceu e recebeu autoridade para revelar os mistérios de Deus e conduzir a história à consumação. Isso nos mostra que tudo está nas mãos do Cordeiro. O futuro não está solto, mas selado por ele. Mesmo quando não compreendemos os acontecimentos, podemos confiar que Jesus é o único digno de abrir cada selo, e ele o faz com sabedoria e soberania. O Senhor não apenas redime o homem, mas também governa o destino da humanidade. 13ª lição. As trombetas anunciam advertência e juízo, como está escrito em Apocalipse 8:6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. As trombetas no Apocalipse representam alertas divinos, sinais que precedem os juízos sobre a terra. Elas são um chamado ao arrependimento, à vigilância e à santidade. Cada som anuncia eventos que revelam a justiça e a santidade de Deus em ação. Essa imagem nos ensina que o Senhor não executa juízo sem antes advertir. Ele fala: avisa, dá tempo para voltar atrás. Ainda hoje, Deus usa sua palavra, acontecimentos e até crises para despertar o coração humano. As trombetas espirituais continuam a soar para nos lembrar que o tempo da graça não durará para sempre. Quem ouve e responde com humildade encontrará misericórdia. Quem despreza um aviso se coloca fora da proteção divina. Ouça enquanto ainda há tempo. 14ª. O justo juiz julga com verdade. Em Apocalipse 19:11 está escrito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Segundo a visão celestial, Jesus voltará como rei vitorioso, montado num cavalo branco, simbolizando pureza e soberania. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, pois não há mentira em suas palavras, nem injustiça em suas ações. Ao contrário dos juízes humanos, ele julga com retidão e age com justiça.
Essa lição nos lembra que o juízo final não será arbitrário, mas perfeito, imparcial e santo. A fidelidade de Cristo é fonte de segurança para os justos, mas também de temor para os que rejeitam sua verdade. O justo juiz virá e não tardará. 15ª. Os mortos serão julgados pelas suas obras. Apocalipse 20:12 diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Conforme está revelado, haverá um juízo final e todos comparecerão diante de Deus. Os livros serão abertos e cada um será julgado conforme suas obras. Nada estará oculto naquele dia. O livro da vida será decisivo. Quem estiver nele será salvo. Essa lição nos ensina que nossas escolhas têm consequências eternas e que a salvação não é apenas um sentimento, mas se reflete na prática de uma vida transformada. Viver com responsabilidade diante de Deus é reconhecer que cada ato será avaliado com justiça. 16ª. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Em Apocalipse 21:4 está escrito: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Segundo a promessa eterna do Senhor, haverá um tempo em que todo sofrimento será removido para sempre. As lágrimas que hoje caem silenciosas serão enxugadas pelas próprias mãos de Deus. A morte será vencida, o luto terá fim, e a dor será apenas uma lembrança distante. Essa é a esperança viva que sustenta os fiéis em meio às tribulações. Essa lição nos conforta com a certeza de que Deus não apenas nos salva, mas também restaura todas as coisas. No fim, o amor vencerá e a dor jamais retornará. 17ª. Eis que venho sem demora. A Bíblia diz em Apocalipse 22:12: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Como está prometido pelo próprio Senhor Jesus, sua vinda será repentina e recompensadora. Ele virá com galardão em mãos, e cada um será retribuído conforme suas obras. Isso mostra que o tempo da graça é também tempo de responsabilidade. Essa lição nos chama à vigilância, pois a volta de Cristo é certa, mas o momento é desconhecido. Devemos viver com propósito, santidade e serviço, sabendo que o que fazemos aqui ecoará na eternidade. A esperança da volta de Jesus deve moldar nossa conduta diária e nosso coração. 18ª. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20 diz assim: Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Como clama João ao final do livro, a igreja responde ao anúncio da vinda de Cristo com expectativa e desejo. Ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o anseio de todo cristão fiel. O Apocalipse termina com esperança, não com medo. A vitória está selada, o Cordeiro reina, o mal será vencido. Essa lição nos convida a viver com os olhos no alto, ansiando pela volta do Rei. Que nossa vida, nossos passos e escolhas digam diariamente: Vem, Senhor Jesus, estamos te esperando. E enquanto Ele não vem, vivamos como quem crê que Ele virá. Ao encerrarmos este estudo, somos lembrados de que o Apocalipse não é um livro de destruição, mas de redenção. Ele nos mostra que Deus é soberano mesmo em meio às maiores crises e que seu plano se cumprirá com precisão. As promessas feitas aos vencedores nos motivam a viver com integridade, vigilância e perseverança. A certeza de que Jesus virá, que Satanás será derrotado, que a nova Jerusalém descerá do céu
e que veremos o rosto de Deus, é motivo suficiente para continuar firmes na fé. Que essas lições fortaleçam seu coração em tempos de dor e alegrem sua alma com a esperança da eternidade. O Espírito e a Igreja ainda clamam: vem, Senhor Jesus. Que esse clamor também ecoe em nossos lábios e em nosso viver. E quando tudo parecer incerto neste mundo, lembre-se, o Cordeiro venceu e reinará para todo sempre. Viva cada dia com os olhos na eternidade e o coração firmado na verdade que não passa.